Bom dia, no santo, bendito e precioso nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para mais um áudio, mais um vídeo da série Ser Pastor. É o penúltimo vídeo, parte 11. E vamos falar sobre o amor, a união, a unidade que devemos ter em Cristo Jesus. Porque Jesus chegou a orar na oração sacerdotal em São João 17, para que nós fôssemos um como Ele e o Pai é um. Mas a minha leitura está no livro de Salmos 133, para a nossa meditação. Salmo 133, vamos ler todo o capítulo, que é apenas 3 versículos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, um salmo muito conhecido, o Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, se o pastor é o líder, é o ensinador, é a porta, ele deve primeiro viver um sermão, para depois então pregar um sermão. Ele deve ser exemplo para a igreja, porque a igreja não tem um nível de fé mais alto do que tem o seu pastor. E ele deve ser exemplo, os pastores deviam ser o primeiro a demonstrar amor, fé, reverência com a palavra. Deviam ser os primeiros a ter respeito, união, dando assim exemplo para o rebanho. Mas ferir-se ao pastor e dispersar-se ao rebanho. É o que as Escrituras dizem. Satanás quer isso, ferir o pastor e dispersar o rebanho. Portanto, como nós já falamos, o pastor deve ser cuidadoso, reverente, cuidando da sua saúde física, emocional e espiritual. Ele não deixa de estar rodeado de fraqueza, que é para saber se compadecer dos fracos e necessitados, como está na carta aos Hebreus. Mas nós vamos para a nossa meditação, para a carta do apóstolo João, primeira João. Vamos meditar numa série de versículos ali, na carta do apóstolo São João. Foi um homem no qual foi dado a revelação de Apocalipse, né? Deus mostrou para João em símbolo, e apesar de todas aquelas visões que ele teve lá na ilha de Pátimo, João retornou falando não de mistério, mas do amor. Porque o amor supera. Deus é amor. E se nós não amarmos, Deus não está em nós, em nossos corações. Então, 1 João, verso 1, 6 e 7, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja bem que nós temos que meditar palavra por palavra, levar em consideração, com temor de Deus, se quermos ser cristãos, se quisermos sermos cristãos verdadeiros. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Precisamos estar na luz, andar na luz. Se nós andarmos na luz, como Deus está na luz, como Deus é luz, nós temos comunhão uns com os outros. Agora, se não temos comunhão, se odiamos uns aos outros, nós não estamos na luz. Dizemos que amamos a Deus e não amamos ao irmão, somos mentirosos. Isso não sou eu que estou dizendo, isto é a palavra, isto é Deus. E capítulo 2, verso 6 também. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Do 9 ao 11. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso serve para o pastor e para o rebanho. Não tem distinção de pessoas. Capítulo 3, versos 14 e 15, ainda de 1 São João. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Não importa o que o irmão tenha feito. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Você vê, Deus é Cristo, é no irmão, é no cristão, porque Deus é Espírito, e o Espírito não pode ser visto nem apalpado, mas o crente batizado com o Espírito Santo, ele tem as atitudes de Cristo. Então essas escrituras é de muita valia para nós. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós meditamos muito naquela escritura de São Mateus, capítulo 5, né? Verso 44, se não me falha a memória. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Veja bem, quem que nós devemos amar? Não somente os irmãos. Amai a vossos inimigos,
bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Este é caminho estreito. Este é a luta que confronta com a carne. Mas nós vamos para o fechamento aqui com a meditação no parágrafo 11 da mensagem Uma Libertação Total. Uma Libertação Total, parágrafo 11. E esta é a maneira que é com a igreja. Quando a igreja está longe de seus princípios, ela nunca servirá bem aos santos. Quando a igreja está longe dos seus princípios, ela nunca servirá bem aos santos. Lembrando que a igreja não vai além da fé do seu pastor. Nós temos que permanecer juntos, temos que estar unidos, temos que estar em um só coração e um só acordo. Ou nós nunca serviremos a Deus ou as pessoas, a não ser que estejamos em um só coração e um só acordo. Para firmarmos através dos princípios da Bíblia e das coisas que Deus tem dito que estão certas. Sempre devemos nos firmar nela. Agora, devemos primeiro viver o sermão para depois pregar o sermão. Agora, se algum dos ouvintes, do telespectador, tiver algum questionamento em sua mente a respeito dessas coisas que estou falando, até mesmo com as minhas atitudes, você pode vir me questionar pessoalmente, no particular, ou através dos comentários, telefone, comentários, WhatsApp, de qualquer forma que facilitar mais para você, você pode me questionar. Que eu quero te dizer que é aqui, com essas duas últimas linhas desse parágrafo, é para firmarmos através dos princípios da Bíblia e das coisas que Deus tem dito que estão corretas. Sempre devemos nos firmar nela. Os apóstolos dizem: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ninguém se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que te alistou para a guerra. Nós temos a Bíblia com as mensagens revelando uma Bíblia que está dentro desta outra Bíblia. Nós temos isso como mapa que nos conduz a Cristo. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrar esta série com o áudio, com o vídeo de número 12, mostrando a soberania da igreja. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.